Bom, vamos aqui ao conto número 7 do livro de contos, novelas, de narrativas Sagarana do Guimarães Rosa. O 7 então é o Corpo Fechado, tá? E aqui a gente vai começar com um diálogo em que nós vamos ter um narrador em primeira pessoa, que é um narrador diferente, aqui é um narrador letrado, um narrador que é doutor, ele não é nomeado, e ele está conversando ali com um homem da região, que é o Manuel Fulô. E aí ele fica perguntando para esse Manuel Fulô sobre os valentões dali do local, aqueles que são tipo o valentão, o dono do pedaço. E esse Manuel Fulô, ele agora é o valentão dali. Só que é um valentão muito diferente daquele valentão estereotipado, é aquele valentão manso, amigo. Então o narrador, de novo, né, doutor, letrado, não nomeado, ele vai perguntar para esse Manuel Fulô como é que ele se tornou, de certo modo, né, o valentão dali do local. Mas antes dele, lembrar, teve vários outros valentões. Então o narrador pergunta, mas quem ficou sendo valentão depois que ele morreu? Aí o Manuel Fulô diz, isso teve muitos, teve o Desidério. E aí o narrador pergunta, e o Taldejo? Esse foi depois. Antes teve o Mirigido, ou seja, o narrador, que é médico ali do local, é doutor, ele é amigo desse Manuel Fulô, e aí ele está perguntando, né, para esse Manuel Fulô quem é que eram ali os valentões, e ele está interessado nesse tipo de questão, né? Como é que o Manuel Fulô fazia ali para brigar e tudo mais. Aí o narrador pergunta, mas então, Manuel, como foi que você virou o Dejo pelo avesso? E aí o Manuel vai explicando, de certo modo, né, a valentia dele, as brigas dele. Aí ele pergunta, e o Mirigido? Esse era bom, homem justo, mas foi meu amigo, valentão valente mesmo. Matou muita gente o Merigido? Quase nenhum, que eu esteja lembrado. Também todo mundo tinha medo dele. E aí esse Merigido, ele vai dizer, né, e tudo mais, que estava vivo ainda, mas que não era mais o valentão a partir de agora. E vocês vão reparar também um pouco assim dessa questão da variação linguística, já que o narrador, ele é letrado, o narrador fala um português mais formal e quando ele reproduz exatamente, né, o português do Manuel Fulô, ele é mais regional, certo? Bom, aí o narrador vai falar, né? Bom, agora o valentão é o Targino. Nem fala, seu doutor. Esse é ruim mesmo inteirado, não respeita nem a honra das famílias, diz o Manuel Fulô. Só que ainda estava vivo esse valentão chamado Targino ali. Só que diz o Manuel Fulô? E o castigo demora, mas não falta. Bom, então esse Targino aqui, já fiquem sabendo que ele vai ser importante no conto, tá? Porque a partir de agora a gente vai começar basicamente a estruturar o conto, vocês viram, né? Ele está rodeando no tema exatamente dos valentões do local, e o valentão hoje ali é o Manuel Fulô, só que um valentão diferente, um valentão mais manso, tá? Então no começo do conto a gente tem esse narrador, doutor, né? Amigo do Manuel Fulô, que fica perguntando ali sobre os valentões. E assim Manuel Fulô falou. E ele vai citar mais valentões, ó. José Boi, Desidério, Mirigido, Dejo. Só podia haver um valentão de cada vez. Mas o último, o Targino, tardava em ceder o lugar. O challenger, né, o desafiante, não aparecia. Então a gente vai entender agora que antes do Manuel Fulô, o grande valentão do pedaço era o Targino. Só que ele vai perder esse posto exatamente para quem? Para o Manuel Fulô, tá? Então não tinha desafiante ainda, né, para esse Targino e tudo mais. Então ele que estava dominando ali, ele que era o valentão do local, tá? E aí o narrador vai dizer, né? Pois foi nesse tempo calamitoso que eu vim para a lajinha de morada e fui tomando de tudo a devida nota. O arraial era o mais monótono possível. E aqui uma coisa bem Guimarães Rosa, né? Porque biograficamente o Guimarães Rosa também era médico, também parava e ouvia a história desse pessoal todo, desse povo capial, desse povo caipira, sertanejo, né? E depois transformava isso aqui em literatura. Então aqui quase derramando uma grande biografia, né, no caso, porque o Guimarães Rosa fazia isso direto, né, aquele ser extremamente letrado, que sabia 21 idiomas, médico, diplomata, e que lá da Academia Brasileira de Letras, mas que vivia também esse mundo muito místico, esse mundo muito simples aqui. Então a gente vê quase nesse narrador um Guimarães Rosa, tá?
Então a gente está aqui nesse local, né? Esse arraial da Lajinha aqui, lugar monótono onde o narrador vem morar, tá? Então ele está vivendo ali, está vendo tudo o que está acontecendo. Reparem os desafios com viola, os batuques e cavalhadas. E aí o narrador diz: procurei, procurei e quebrei a foice. As noites principalmente impressionavam, porque muita escuridão, muito silêncio, só aquele barulho dos bichos ali. E aí o narrador pergunta para o Manuel Fulô: mas, gente, o que é que vocês fazem de noite? Ó, de noite a gente lava os pés, come leite e dorme. Então aqui é um pouco desse mundo sertanejo, tá? E aí, claro, no domingo tem a missa, né? E o narrador, como ele é letrado, ele fica ali, de certo modo, observando essas pessoas, esse povo capial aqui, tá? Então foi que me mostraram, diz o narrador, o valentão Targino. O Targino era magro, feio, de cara esverdeada, e não ria nunca. Era uma pessoa excedente. Não me interessou. Não quis papo com ele. Agora o Manuel falou: ah, este sim, um sujeito pingadinho, quase menino. Ou seja, reparem que o narrador se interessa pelo Manuel Fulô. Como eu falei, ele vai ser um valentão diferente, manso, amigo. Reparem quem é o Manuel Fulô. É o Manuel Veiga, vulgo Manuel Flor, melhormente Mané Fulô, às vezes Mané das moças ou ainda, quando xingado, Mané minha égua. O Mané Fulô não trabalhava mesmo de jeito nenhum e gostaria de saber quem foi que inventou o trabalho para poder tirar vingança. E aí o narrador chama ele de Manuel Fulô. E aí o narrador não está acreditando nas histórias que estão atribuindo ao Manuel Fulô. Porque é aquele cara mais manso, mais amigo e tudo mais, mas muita gente dizendo coisas do Manuel Fulô e o narrador não acreditando. Reparem que vai dizer o narrador: e aí ficamos ótimos amigos, eu e Manuel Fulô, e a nossa amizade cresceu. O meu amigo gostava de moças, de cachaça e de conversar fiado, mas tinha beija-flor. Reparem o nome dela, da Beija-Flor, né? Ah, esse era mesmo o motivo. Ele tinha uma besta ruana, de cruz preta no dorso, lisa, vistosa e lustrosa, sábia e mansa, mas só para o dono. Então ele tem uma mulinha ali, né? Uma mula chamada Beija-Flor, que vai virar Beija-Fulô, certo? Reparem, né, que ela é mansa para o Manuel Fulô. Então essa mulinha aqui, né, era o orgulho do Manuel Fulô. Mais do que isso, era o seu complemento. Aos domingos, Manuel Fulô era infalível. Vim para a missa, só que ele chega meio atrasado ali sempre, né? E o povo já estava indo embora, aquela coisa toda. Mas o que que o pessoal diz? Ó, lá vem Mané Fulô, na sua beija Fulô, a ferrada dos quatro pés e das mãos também. E aí então a gente fica sabendo que esse Manuel Fulô tem a Beija-Fulô, essa mulinha que ele ama de paixão também, né? Só que o narrador, né, já tinha dito que o Manuel Fulô gosta de mulheres, aí ele pergunta, né, e as moças? Não falo nisso. Começa em olho e acaba em honra. E negócio de honra é na faca. Ou seja, aquela ideia, né, de que mulheres ali começa em olho, troca de olhares, né, namorico e tudo mais, e termina em honra, ou seja, em morte ali, né? Bom, então como o narrador tinha antecipado, eles se tornaram grandes amigos, aí o Manuel Fulô começa a visitar o narrador, ele até tem uma cena engraçada que quem bate na porta desse doutor não é nem o Manuel Fulô, é a Beija Fulô, a mulinha, que bate ali, né, dá um coicezinho ali, né, para chamar, para abrir a porta, tá? Bom, depois desse pequeno introito, que é muito comum no Guimarães Rosa também, né, de apresentar a cena, o tema principal, que é o mundo dos valentões ali, a gente vai começar o conto principal agora mesmo, né? Repare. Ora, pois, diz o narrador, um dia, um meio-dia de mormaço e modorra, gritaram na minha casa: ó de casa! E eu gritei: ô de fora! E foi aí que a história começou. Porque quem é que grita ali pro narrador é uma mulher que é a das dores, e essa mulher é a noiva do Manuel Fulô. Então, diz o narrador, ela, essa das dores, me disse que ia casar e que por isso estava percorrendo o arraial pedindo o adjutório, aquela ajuda, né? Se dá para dar um pouquinho de dinheiro e tudo mais. O narrador diz: ajudei, com prazer, dei o adjutório, mas perguntei quem era o noivo. Era o Manuel. Aí o doutor pergunta, o narrador, o Manuel Fulô? Sim, senhor. Bom, aí
o narrador, né, fica sabendo, pô, o Manuel nem me falou que estava noivo, né? E aí o Manuel Fulô vai visitar o narrador. E aí o narrador quer saber que casamento é esse com essa mulher das dores e tudo mais. Só que aí o Manuel Fulô começa a mudar de assunto, começa a dizer que ele é um cara brabo, que não leva desaforo para casa. Repare o que diz o Manuel: eu cá sou assim. Estou quieto, não bulo, não mexo com ninguém. Mas não me venham mexer comigo, porque desfeita eu não levo para casa. E para desaforo grosso, a minha beija-fulô não dá condução. Então aqui um pouquinho mais essa coisa dele, né? Enfim, de dizer que também o valentão dali, né? Bom, Manuel Fulô Peixoto, sua noiva é bonita, diz o narrador. Não caçoa, doutor. Isto eu sei que ela não é, por causa que eu ainda não estou cego. Mas sacudidona, boazinha e trabalhadeira, ela é. O senhor não acha? Acho. Mas o narrador quer saber mais, né? Ó, me conta, Manuel, você gosta mesmo dela? Amo. Isso lá, amo mesmo, seu doutor. Ou seja, né, o Manuel Fulô diz que ama, que está criando amor por ela, que é uma mulher muito boa, que é pobre, né? Só que a todo momento, é uma coisa importante no conto, o Manuel Fulô está dizendo, né, que é descendente dos Peixoto, ou seja, que é homem forte, sangue de fibra. Reparem que até o narrador chama ele de Manuel Fulô Peixoto, ele diz que tem o sangue quente, aquela coisa toda, né? Olha o que ele vai dizer: sangue de Peixoto não é brinquedo, esquenta à toa, né? E aí o narrador, como ele falou, está se interessando pela vida do Manuel Fulô. Aí ele pergunta: vem cá, Manuel Fulô, tu também viveu com ciganos, viveu ou não viveu, né? Não, vivi e tudo mais, né? E você gostou de alguma ciganinha, Manuel? Né? Aí o Manuel acaba dizendo que não. Eu estava ali, era feito menino de escola, no meio dos ciganos, só para mor de aprender. Quando vi que tinha sabido tudo, vim-me embora, saí de perto dos ciganos, né? E é importante no conto aqui, porque o Manuel Fulô está sempre dizendo, né? Ó, eu tenho sangue dos Peixoto, sou corajoso, sou brabo, sou tal, né? Então o Manuel Fulô vai ali contando várias histórias para o narrador, mas sempre alertando, reparem, né? Fiquem sabendo que eu sou filho natural de Inhô Peixoto, e o sangue de Peixoto, né? Bom, então eles estão ali conversando, o narrador oferece mais cerveja, Manuel? Eu cá nunca rejeito, seu doutor, manda ver, né? E aí, o Manuel Fulô, a gente fica sabendo então que ele está noivo dessa das dores. Ele tem esse orgulho do sangue dos Peixoto, sangue de valentão. Tem a Beija Fulô, mas qual é o sonho do Manuel Fulô? Ele não tem uma cela bonita para Beija Fulô. E aí ele fica sabendo que tem um personagem que é o Toniquinho das Pedras, né? Que tem uma cela bonita, uma cela mexicana. Só que ele não tem cavalo. E aí ele queria, o Manuel Fulô queria essa cela para colocar na Beija Fulô. Só que não vai rolar, reparem, né? Não estou bêbado nada, diz o Manuel Fulô. Estou é com raiva, já falei. Fico que não posso, de geriza de ódio, quando imagino que o Toniquinho das Pedras tem uma cela mexicana boa, encostado ele não está usando, porque ele não tem cavalo nenhum, nem besta, nem mula, nada. Ele podia me vender aquela cela mexicana barato, porque ele não precisa de arreio. Então, esse toniquinho, né, ele tem uma cela bonita, mas não tem cavalo, e não usa, deixa guardada. Então, o que pensa o Manuel Fulô? Pô, vende para mim então, né? E aí o Manuel Fulô diz: eu já peguei qual é a manha do toniquinho. É porque ele quer apanhar a minha beija Fulô. Ele quer a minha beija Fulô. Desaforo, ele não pega a minha mulinha nem a troco de uma mina de brilhante. Tenho ódio dele, tenho mesmo. E aí, a gente fica sabendo então que esse toniquinho, ele quer a beija Fulô do Manuel Fulô, a mulinha dele. E aí o Manuel Fulô diz que esse Antonico, né, esse Toniquinho aqui, ainda por cima faz feitiço, reparem, ó. Só sabe fazer feitiço, vender garrafada de raiz do mato e rezar reza braba. Tem partes com porco sujo. Ele não presta, gente assim não devia de ter. Mas tem muita, diz o narrador, né? Não brinca, seu doutor, o senhor também devia, mas é me ajudar a ter ódio do cachorro do Toniquinho das Águas. Ele vive desencaminhando o povo de ir se consultar com o senhor, dizendo que o doutor médico não cura nada, que ele sara os outros muito mais em conta, baratinho. Bom, aqui a gente vê claramente, né, essa variação linguística, o doutor
o narrador usando um português mais formal, urbano, e o Manuel Fulô mais com regionalismos. Reparem que ele usa, né, o deveria mais, ele usa mas, tá? E outro detalhe, aqui é aquela ideia, né, de que o doutor, ele cura conforme a questão da ciência, da medicina, e o feiticeiro não. Então o feiticeiro, o que ele faz? Esse toniquinho, ele fica espalhando que o doutor, o narrador não cura nada, que cobra caro, que ele cura, que é mais em conta, que é mais barato. Então aqui é aquela briga, né, feitiço versus as coisas mais populares de fé, feitiços contra a ciência. Bom, então a gente fica sabendo, né, que esse Manuel Fulô tá muito irritado com esse Antônico das Pedras aí, né? Porque ele tem uma cela bonita e não quer vender. E o que o Manuel Fulô diz? Se uma pessoa tem uma cela guardada, sem serventia, e a outra pessoa tem uma besta de primeira, como eu tenho a minha Beija Fulô, e se o que tem a cela quer comprar a mula e o da mula quer comprar a cela, e ainda por riba falou primeiro no negócio, quem é que o senhor acha que deve ter direito? Não é o da besta, que tem a besta, o da Beija Fulô, como eu? Bom, aí o doutor quer meio que, o narrador quer meio que conciliar a coisa ali, né? Pô, Manuel, não leva a sério isso aí e tudo mais. Só que o Manuel Fulô tá muito irritado, porque lembrando, ele é um valentão também, né? É, mas se ele fizer algum caborge, morre no meu pinguelo, dou 6 tiros. E aí o narrador vê que o Manuel Fulô tá meio bêbado e diz assim, chega de beber, Manuel, você está ficando já vesgo, né? Então o narrador ele quer parar ali a conversa, porque, tipo, já beberam demais, mas agora quem é que chega ali? Chega ali o Targino, o valentão do lugar. Lembrando que o narrador está contando essa história para mostrar como é que o Manuel Fulô se tornou o valentão do lugar. Até então, o Manuel não é o valentão. Mas ele está dizendo que tem sangue dos Peixoto, que tem isso, que tem aquilo, que não leva desaforo para casa, que tem a noiva dele das dores, que odeia esse Antônico das Pedras e tudo mais. Só que agora vem o Targino, que é o valentão atual do lugar. Antes de acontecer agora o que vai acontecer, que depois vai chegar e vai tomar esse posto aqui, o Manuel Fulô, né? E aí chega o Targino e chega e diz, ó, eu quero falar muito sério com o Manuel Fulô, eles estão na rua ali, né? Na frente da casa do narrador. Ó, quem é que chega? Sua Excelência, o valentão dos valentões, Targino e tal. E aí esse Targino, ele é educado com o narrador, ele cumprimenta o doutor, mas ele diz, ó, eu quero falar com o Manuel Fulô. Manuel Fulô, diz o Targino, eu tenho um particular, com licença de seu doutor, eu quero falar contigo, né? E aí o narrador acaba dizendo, Targino falou alto, ali à porta da venda, a 3 passos da minha pessoa. Manuel Fulô tremia nas pernas e eu ouvi tudo. Reparem que o Manuel Fulô diz que tem sangue dos Peixoto, aquela coisa toda, né? Mas tá tremendo ali frente ao grande valentão. E olha só que proposta absurda que o Targino vai fazer para o Manuel Fulô. Olha só. O Targino diz, escuta, Mané Fulô. A coisa que eu gostei da das dor. Ou seja, eu gostei da tua noiva, a das dores. E venho visitar sua noiva amanhã. Ou seja, amanhã de noite eu vou lá na tua noiva e vou transar com ela. Já mandei recado avisando a ela. É um dia só, não quero casar com ela, só quero transar com ela. É um dia só, depois vocês podem se casar. E se você ficar quieto, não te faço nada. Se não, ou seja, qual é o absurdo aqui, né? Esse Targino quer dormir com a das dores, que é a noiva do Manuel Fulô, mas só uma noite só de sexo e tudo mais, depois ele larga e deixa pro Manuel Fulô se casar com ela, né? E aí ainda tem a provocação agora, né, do Targino. Com o dedo indicador da mão direita, deu um tiro mímico no meu pobre amigo, rindo, rindo. Então, sem mais cortesias, Targino virou-se e foi-se. Manuel Fulô oscilou para o balcão, mas não pôde segurar o corpo. Passou a mão no suor da testa. E aí, o pior de tudo é que começa a cair na boca do povo. Tá todo mundo comentando agora o caso que o Targino vai dormir com a noiva do Manuel Fulô antes, só uma noite, e depois ele libera para o casamento. Coitado do Mané, coitadinha dessa moça, coitado do Mané Fulô, todo mundo comentando, né? E aí o que faz o narrador? Vendo que o Manuel Fulô tá tremendo ali, coloca ele para dentro da casa e diz assim, ó, você dorme aqui, Manuel, deixa comigo, diz o narrador, eu vou agir.
Aí o Manuel diz, não faz nada não, seu doutor. Ele, o Targino, é o demônio, não respeita nada e não tem medo de ninguém. Mas, Manuel, é até uma vergonha você dizer isso, né? Eu. Aí o narrador diz, não fazer nada seria uma infâmia. Nós temos que defender a tua noiva das dores. Há momentos em que qualquer um é obrigado a ser herói. E aí ele diz assim, uma osga, uma lagartixa, né? Ou seja, ele tá meio que cagando pra noiva agora. Ele chama ela de osga, né? De lagartixa. E aí o narrador pergunta só um pouquinho, e o amor, Manuel? Ela é a tua noiva, esta história. Só que aí o Manuel falou que esqueceu o assunto e quer contar outras histórias. Só que aí o narrador fica irritado, tá? Ó, para de beber e faça algo para proteger a tua noiva. Manuel, por que você não vai pedir proteção agora ao Inho Peixoto? Né? Já que tu diz que tem sangue de Peixoto e tudo mais, né? E aí o Manuel Fulô diz que não, né? E aí o narrador se irrita, repare, né? Bem, mas se o sangue de Peixoto é bom mesmo para ferver, você vai preparar as armas para enfrentar o Targino amanhã. Na hora da baderna, não vai? Pois será que nem o senhor não é mais meu amigo, diz o Manuel Fulô. Está querendo ver a minha morte? Ele é um valentão. Qualquer um outro eu escorava mesmo, mas o senhor não sabe que esse Targino aqui é o valentão. Aí o narrador diz, bom, Manuel Fulô, não iremos pela força. Mas você que logrou até os ciganos, enganou até os ciganos, você vai me ajudar agora a inventar uma estratagema para a gente vencer esse valentão aí, o Targino, né? Só que o Manuel Fulô tá sem esperança nenhuma, diz que não tem jeito, que tá tipo derrotado ali. Ô Manuel, você gosta mais é das dores da tua noiva ou da beija-fulô? Aí o Manuel diz, me desculpe, seu doutor, mas isso é pergunta que se faça, eu gosto das duas por igual, mas primeiro das dor. E dormiu de tanto beber ali, né? Bom, aí passa um homem por ali, o narrador agora quer fazer alguma coisa pelo Manuel Fulô, né? E aí passa um cara ali e diz pro narrador, ó, manda embora o Manuel Fulô da tua casa, porque senão tu vai se meter na briga, vai dar briga séria isso aí. Ó, não faça isso, doutor, mande o Manuel embora. O Targino pode pensar que o senhor esteja se metendo e tudo mais, e o senhor pode morrer também. E aí o narrador quer ficar do lado do Manuel e vai até onde? Ele vai até a casa de um coronel lá para pedir ajuda. Só que o que esse coronel diz? Se o senhor quiser, pode arranjar quem pegue o Targino na unha, que a autoridade aprova. Agora, gente para isso é que não há por aqui. Ninguém não tem sopro para esse homem. Ou seja, o que o coronel diz? Se tu quiser achar alguém que mate o Targino, ok, depois a gente encobre. Mas eu não tenho esse pessoal. O Targino é um valentão mesmo, né? O que faz o narrador? Então fui ao vigário. Ou seja, o que faz o vigário, né? Não, eu rezo pela alma do Manuel Fulô, né? E aí eu comecei a temer pela minha própria pele, diz o narrador. E o Manuel Fulô não tivera coragem de pôr o pé fora da porta. E aí, claro, o tempo vai passando, daqui a pouco vai ser a hora, né? Em que o Targino vai visitar a noiva. Ele já mandou a carta dizendo, né, e tudo mais, e que não é para o Manuel Fulô se mexer, aceitar calado. E logo de cochicho em cochicho, formou-se uma corrente informativa, as fofocas. O subdelegado saíra do arraial, de madrugadinha, para assunto urgente de capturar a 2 éguas do comércio um ladrão de cavalos. Ou seja, né, estão deixando, não querem complicação. Ou seja, o Targino vai mandar no campinho ali. Maria das Dores, na Cafoa, ou seja, a noiva do Manuel Fulô, adoecera de pavor e estava sozinha com a mãe, chamando pelo noivo, que é o Manuel Fulô, que está lá cagado dentro da casa do narrador. Targino ainda não saíra de casa. E o que acontece? E a que horas a Bela, que é a das dores, né, seria procurada pela fera, que é o Targino, não se podia saber. Mas, de fato, cartas dadas, a história começa mesmo aqui. Porque era uma vez um pedreiro, Antonico das Pedras, ou Antonico das Águas, lembrem dele que tem aquela cela mexicana que ele não quer vender, que tinha alma de pajé, que fazia feitiço. E tinha também uma cela mexicana encostada por falta de animal. E cobiçava ainda a beija-fulô, e que queria a beija-fulô do Manuel Fulô. Grande amor do meu amigo Manuel Fulô. Bom, o que vai acontecer então agora, tá? Pois o Antonico, curandeiro feiticeiro, apesar de meu concorrente, diz o narrador, né?
Lá me entrou de repente em casa exigindo o Manuel Fulô a um canto para assuntos secretíssimos. Nem eu pude ouvir, o narrador não pôde ouvir, né? E aí o Manuel Fulô só fica dizendo não, não, não. E o Antonico falando, falando, falando. E o Manuel falou não, não quero, não quero. Até que vai mudar. Ó, o tempo passava. O povaréu falava toda uma vez, depois silenciava. Pesava demais a espera. E já era insuportável a situação. Bom, aí, lembrem que o Antonico estava dizendo, falando, e o Manuel falou não, não, não quero, não quero. Até que o Manuel aceita. E aí aceita o quê? O feitiço que a partir de agora o Antonico das Pedras vai fazer no narrador. Desculpa, no Manuel Fulô. Ou seja, o que é o título mesmo? Corpo fechado. Então o Antonico vem até o narrador, o doutor, diz assim, tu tem agulha, tu tem linha, tu tem cachaça aí? Eu assim, tenho, né? E aí qual é a resolução que o Manuel Fulô faz? Ou seja, o Antonico vai fechar o corpo do Manuel Fulô, tá? Em troca de quê? Em troca da a mula a beija-fulô. E aí o que diz o Manuel Fulô? O Manuel Fulô chega e diz, ó, podem entregar minha beija-fulô pro Toniquinho das Águas, que agora é dele, tá? Os dois donos da beija-fulô tornaram a se fechar no quarto, com o prato fundo, as brasas, a agulha, a linha, a cachaça e outros ainda aviamentos. Porque agora o Toniquinho das Pedras está fazendo um feitiço para manter o corpo fechado do Manuel Fulô, para ele poder enfrentar o Targino. E de repente, aquela coisa toda, vem alguém falando ali, ó, o Targino tá vindo pro combate. Fechem as portas e as janelas que o seu Targino já vem vindo e vai passar mesmo por aqui por frente da casa. E aí a gente tem agora uma mudança radical no Manuel Fulô. Ele vem totalmente mudado depois que o Toniquinho fechou o corpo dele. Surgiu como uma surpresa, transmudado, teso, sonambúrico. Abrimos caminho e ele passou para a rua, agora o Manuel Fulô. E agora a gente tem o título do conto, né? O que o Antonico das Águas ele fez? Ele fez um feitiço, um trabalho ali, né? E fechou o corpo do Manuel Fulô. Por isso o título do conto, Corpo Fechado. Aí o Toniquinho diz, fechei o corpo dele. Não careçam de ter medo não, que para a arma de fogo eu garanto que o Manuel Fulô não toma, tá? E aí o Manuel Fulô ele tá sem arma, só tá com uma faquinha ali. E o Targino tá vindo. Naquela hora, a rua, ancha e comprida, só estava cabendo os dois. E aí o Manuel Fulô já provoca, grita um palavrão pro Targino, e o Targino já puxa o revólver, e o narrador tá da janela, né, vendo tudo ali. E o que diz o Targino? Arreda daí, piolho. Sai daí, sujeito idiota. E aí o Manuel Fulô diz, atira, cachorro, carantonho, filho sem pai. Cedo será que eu estou rezado fechado e a tua hora já chegou. E aí o que faz o Manuel Fulô? Pega a faquinha, né? E o que o narrador diz? Eu tirei a cara da janela e só ouvi as balas que assoviaram 5 vezes. E o que acontece? Quem vence esse duelo aqui é o Manuel Fulô. Reparem, né? Targino fixo como manequim e Manuel Fulô pulando nele e o esfaqueando pela altura do peito. Ou seja, o Targino cai morto, tá? E o que diz o Manuel Fulô? Conheceu o diabo o que é a raça do Peixoto? E como é que termina aqui, né, o conto? Então o Manuel Fulô deu um monte de facada ali no Targino. O Manuel Fulô fica todo sujo de sangue, né? E o que acontece? Manuel Fulô fez festa um mês inteiro, porque se tornou valentão agora, porque ele matou o valentão. E até adiou, por via disso, o casamento com a das Dores, porque o padre teimou que não matrimoniava gente bêbada. Então Manuel bêbado um mês, né? Eu fui o padrinho, diz o narrador. E o que vira ali o Manuel Fulô? Ele vira o grande valentão do lugar, né? Ó. Mas Manuel Fulô ficou sendo um valentão diferente, manso, decorativo, como a gente tinha visto, né? E tudo mais, que é aquele que só foi virar valentão mesmo porque o Antonico fechou o corpo dele, né? Então, ele é um valentão, mas sem ser aquele homem que provocava as pessoas. É um valentão mais light ali, né? É aquele cara que fica bebendo de vez em quando a mulher não vê. E mais, pedia a beija-fulô emprestada ao Antonico das Pedras Águas e dava trabalho ao povo, galopando e disparando para cima tiros de mentira ou de verdade,
Aquela coisa, né? Eu sou valentão, tem que pelo menos mostrar em algum momento que eu sou. E gritando até adormecer, abraçado à tábua do pescoço da mula. O que ele diz? Conheceu, gente, o que é sangue de Peixoto? Ou seja, né? Ratificando, né? Aquela questão toda de querer o valentão dali, né? Claro que um valentão diferente. O que o próprio Guimarães Rosa escreveu sobre esse conto? Reparem, Guimarães Rosa diz: talvez seja a minha predileta. Manuel Fulô foi o personagem que mais conviveu humanamente comigo e cheguei a desconfiar de que ele pudesse ter uma qualquer espécie de existência. Assim, ele viveu para mim mais umas 3 ou 4 histórias que não aproveitei no papel porque não tinham valor de parábolas, não transcendiam. Então permaneceu apenas essa, Corpo Fechado. Cuidem o título, né? Corpo Fechado, pelo Antônico das Neves, que faz ali um feitiço e tudo mais. Que é uma... lembre, né, que o doutor ali queria ajudar, foi até o coronel, foi até o vigário e tudo mais, mas quem realmente ajuda no caso ali, né, entra esse mundo mais místico, esse mundo do feitiço, que é o Corpo Fechado aqui, que é um tema também que vai aparecer na grande obra do Guimarães, que é o Grande Sertão Veredas.